Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 3 de agosto de 2024, no projeto Leia a Bíblia Comigo, nós estamos na carta de Hebreus, o livro de Hebreus, que não se tem ao certo a autoria, não se sabe, alguns comentaristas se dividem, na autoria dessa carta. Muitos acreditam ser Paulo, outros acreditam, como eu, creio que ela foi escrita por uma mulher por causa dos detalhes, e uma discípula de Paulo por causa da característica literária da carta. Eu creio que foi Priscila, mas não se tem ao certo a autoria da carta de Hebreus. E Hebreus, ele começa com um estilo literário como se fosse uma tese, depois o estilo vai para um sermão e por fim, no final da carta, então vai para uma carta mesmo. E hoje capítulo 2 de Hebreus, Diz o texto sagrado, ele inicia dos versos 1 até os versos 4, falando do perigo da negligência, Diz o texto sagrado: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, precisa se apegar às verdades, da palavra de Deus, para não se desviar da palavra, Verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Verso 3 vale uma releitura. Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? A pergunta que o autor faz aqui. Como escaparemos nós se negligenciarmos, então o perigo da negligenciarmos tão grande salvação. Verso 4, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então não tem como negligenciar a salvação que é em Cristo Jesus, porque o próprio Deus confirmou essa salvação com sinais, prodígios e maravilhas e milagres. Foi confirmada pelo próprio Deus o ministério de Jesus. A partir do verso 5, Jesus então é coroado de glória e ele é apresentado como sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Verso 5, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas, gente, perceba, todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Então a palavra está dizendo que todas as coisas do universo foram sujeitas a Jesus Cristo, todas as coisas. Versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus
provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, né? Tá falando de Jesus Cristo, né? Tá falando da sua supremacia, né? Verso 12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Verso 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vale uma releitura no versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Propiciar os pecados do povo é pagar a conta. Pagar a conta. Jesus Cristo pagou a nossa conta do pecado. Versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, capítulo 2 de Hebreus fala, queridos, da supremacia de Cristo. Fala que ele está acima dos anjos e nos convida a jamais nos desviarmos da verdade da palavra de Deus. A carta ela foi escrita para o povo hebreu, porque naquele momento, naquele tempo, o povo hebreu estava deixando a comunhão da igreja, estava deixando os cultos, tá? Então o autor de Hebreu vem, né? Eu creio que era Priscila, vem chamar a atenção, né, para a pessoa de Jesus Cristo, quem era, retornando, né? Aqueles hebreus, eles estavam retornando à velha aliança, mas Jesus Cristo tinha uma nova aliança. Jesus Cristo promulgou uma nova aliança. E essa nova aliança, ela foi confirmada por Deus, né? Como nós vimos ali no versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo de Deus, né? Então a nova aliança que Jesus Cristo instaurou, que inaugurou, com o seu nascimento, foi confirmada pelo poder de Deus. E é isso que o autor estava dizendo àquele povo hebreu, que não era para abandonar, não era para negligenciar a obra de Cristo. A partir do versículo 5, a gente vê que Jesus é nos apresentado como o sumo sacerdote, idôneo, compassivo, né? E nesse novo mundo, nessa nova aliança, ele é todas as coisas foram sujeitas a ele, todas as coisas do universo, céus e terra foram sujeitos a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele mesmo cita, dá o título para ele: eu sou o filho do homem, o filho do homem. Você sabia
que esse termo, filho do homem, Jesus se refere a ele, a si mesmo, ele é citado 81 vezes no Novo Testamento, né? Então, precisa a gente compreender algumas coisas aqui, né? Em Adão, a raça humana pecou, a raça humana caiu, a raça humana foi conquistada pelo diabo. Em Adão, a raça humana, nós chamamos isso na teologia de pecado de traducionismo, onde todo ser humano, a partir de Adão, está no pecado, né? Todos pecaram, Romanos capítulo 3 diz, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência de Adão. Então, em Adão, a raça humana caiu, em Adão, a raça humana foi conquistada pelo diabo, mas em Jesus, o Filho do Homem, em Jesus, a raça humana se levanta. Em Jesus, a raça humana se levanta e se levanta de duas formas. Ela se levanta pelo seu nascimento, compartilhando conosco carne e sangue. Então Jesus Cristo vem nos resgatar, compartilhando o seu nascimento em carne e sangue. E na sua morte, ele compartilha conosco na sua morte. Ele leva na cruz do Calvário o nosso castigo. Ele paga a nossa conta. Na cruz do Calvário, ele destrói a obra das trevas. Ele destrói Satanás, a morte. Por quê? Porque ele vive como ser humano, 100% homem, e ele não peca, ele não viola as leis dos espirituais, as leis que foram promulgadas pelo dedo de Deus, pelo próprio Deus. E Deus é justo até mesmo com o diabo, como diz a juíza Tânia Teresa. Deus é justo até mesmo com o diabo, por quê? Porque ele não viola as leis dele. Então Jesus Cristo nasceu como homem para mostrar para nós que é possível viver o ideal que Deus tinha no coração dele quando ele criou o ser humano, quando ele criou o universo, quando ele criou toda a terra e nos colocou para usufruir dessa maravilhosa terra que ele nos deu. Então Jesus Cristo é a pessoa, ele é o Rei dos Reis, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Por isso que capítulo 2 de Hebreus fala da sua supremacia como o sumo sacerdote, né? É isso que diz aqui o texto, né? É versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação, para pagar pelos pecados do povo, né? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer todos aqueles que são tentados, né? Então Jesus Cristo precisava nascer de carne e sangue. Ele precisava vir, ele precisava sofrer tudo que o ser humano sofre e vencer o pecado, né? Mostrando para nós que o plano inicial de Deus não tinha falhas. Quando Deus criou Adão e Eva, não tinha falhas. Tá? É possível viver de carne e sangue sem violar as leis de Deus. Jesus fez isso por nós. Jesus conseguiu. Ele fez isso por nós. Por isso que quando ele morre, a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou em corpo glorificado. Ele ressuscitou. A morte não o deteve, porque não havia nele o selo da morte. E o selo da morte era a desobediência a Deus. Não havia nele isso. Então, que essa palavra, que a gente possa compreender que nós não estamos mais em Adão. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador é filho do Deus Altíssimo. Quem sou eu? Ontem, no meu grupo de cura e libertação, eu estava dizendo isso para as minhas alunas, para as minhas discípulas. Quem sou eu? Eu sou filha amada do Deus Altíssimo. É nesse lugar que nós estamos. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser
filhos amados do Deus Altíssimo, filhos amados do Deus Altíssimo, né? Que nos resgatou por meio de Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude, que você tenha um sábado cheio da vitória de Deus, abençoado por Deus, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar diante da Tua presença agora, Pai. Depois de lida a Tua palavra, depois, Pai querido, de renovar, ó Pai, o nosso entendimento, né? Tua palavra diz isso, Pai, lá em Romanos, no capítulo 12, né? Que nós não devemos nos conformar com esse mundo, não devemos tomar a forma do mundo. Pelo contrário, devemos renovar a nossa mente com as verdades da Tua palavra. Pai querido, nós estamos aqui com a Tua palavra, Pai. Como podemos negligenciar tão grande salvação? Não tem como, Pai. Tua palavra é clara para nós. E nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que temos de lê-la, de aprender com ela, por essa oportunidade que temos, Pai, de estar diante do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, Pai. Diante do Teu trono de graça, levar todas as nossas mazelas, entregar para Ti, Pai, todas as nossas preocupações. Pai, eu entrego para o Senhor, ó Deus, todas as minhas preocupações. No dia de hoje, Pai, o Senhor conhece o íntimo do meu coração. Nada, diz a Tua palavra, que nada fica oculto ao Senhor, nada é oculto ao Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes, Pai, diante do Todo-Poderoso que és Tu, meu Pai. Então, Senhor Deus, o Senhor conhece bem o meu interior, o Senhor conhece bem as minhas preocupações, e todas elas, Pai, eu as apresento diante do Senhor, e venho diante do Senhor no dia de hoje, Pai, pedir a Tua direção, Pai, que o Senhor nos dê a Tua direção, que o Senhor nos dê o norte, Pai, que o Senhor nos diga, Pai querido, o que fazer, como fazer, quando fazer. Pai, precisamos receber de Ti, ó Deus, a direção, Pai, porque não queremos sair fora da Tua vontade, Pai. Não queremos desviar, ó Deus, o nosso pé nem para a direita, nem para a esquerda, mas queremos ficar, ó Pai querido, firmes no Senhor, olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé, Pai. Não nos deixa, Deus, negligenciarmos, Pai, a Tua vontade. Não nos deixa desviar, Pai, do caminho do que o Senhor tem para nós, do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Traz clareza no dia de hoje, Pai. Traz clareza à nossa mente. Nos ajuda, Pai, que o Teu Santo Espírito se derrame sobre nós. Que o Teu Santo Espírito se derrame sobre nós, nos dando, Pai, uma unção especial de discernimento de luz e de trevas. Que possamos discernir entre luz e trevas, Pai. Que não haja em nós dúvida alguma, Pai querido, do que fazer, quando fazer, no momento que fazer. Que possamos, Pai querido, receber do alto os céus a sabedoria que vem dos céus, Pai. Porque a sabedoria humana, a sabedoria que temos, o modo de pensar, o nosso pensamento, Pai, é enganoso. A Tua palavra diz que o coração humano é enganoso. Ah, Paizinho querido, então nos ajuda a pensar os pensamentos do Senhor, nos ajuda a sermos de um mesmo sentimento, pensamento, nos ajuda, Pai querido, a estarmos em unidade com o Espírito Santo, Pai. Deus, desentope, Pai, desentope os nossos ouvidos, Pai, desentope o nosso canal, para que nós possamos, Pai, receber do Espírito Santo toda a orientação que precisamos, Pai. Para tudo na nossa vida, Pai, porque a Tua palavra que lemos hoje diz que todas as coisas estão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor absoluto da nossa vida. Então, Pai querido, tira todo o impedimento, tudo aquilo que nós não estamos entendendo, Pai, tira de nós. Tem misericórdia de nós e desentope, Pai, o nosso canal. Que possamos ouvir a Tua voz com clareza. Que possamos, Pai, discernir entre luz e trevas com clareza, Pai.
Pai querido, que toda a nossa arrogância, Pai, que todo o nosso orgulho caia por terra, Pai, e que nós possamos nos render ao Senhor. Que possamos nos render, ó Pai, ao Deus vivo e verdadeiro, à vontade do Senhor plena, perfeita e agradável, Pai. Para que, ó Deus, possamos usufruir da vida com abundância que Tu tens para nós. Uma vida de abundância é uma vida sem necessidades financeiras, é uma vida com saúde, Pai, com saúde plena no nosso organismo. Pai, não nos deixa, Pai, ficar no pecado, mas nos convence, ó Espírito Santo, nos mostra, nos revela todo o nosso pecado, Pai. Revela para nós, ó Deus, aonde temos portas abertas, que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, por meio das portas de pecados que foram abertas. Pai, nos revela, nos mostra, Pai, todo o nosso pecado e limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração, Pai. Transforma, nos quebranta, Pai, nos quebranta, nos transforma, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Pai, eu oro pelos enfermos no dia de hoje. Eu oro, Deus, pela vida, Pai querido, do Ingo, Deus, da Carla Fabiana, na luta deles, Pai, contra o câncer. Pai querido, entra com providência. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor formou o corpo do ser humano, Pai. E o Senhor colocou no corpo do ser humano, Pai, as células boas e as células cancerosas também, Senhor. Deus foi o Senhor. Então o Senhor tem o poder, ó Deus, absoluto sobre todo ser humano, sobre toda a complexidade de um corpo humano, Pai. Todos os aparelhos que tem num corpo humano, aparelho respiratório, aparelho gastro, todos os aparelhos que dão funcionamento para o ser humano, Pai. O Senhor tem o poder, o Senhor tem o controle. E nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a luta dos Teus filhos, Pai, contra esse câncer, Pai. Deus de poder, cura por completo. Entra com providência. Cura por completo, faz este milagre, Pai. Deus de poder, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são Teus filhos, Pai, recebem a autoridade vinda do alto céus para curar os enfermos, para expulsar os demônios. É a promessa da Tua palavra. Então, Pai, nós tomamos posse da promessa. E nós Te pedimos cura completa, saúde plena. Pedimos a vitória sobre todo o câncer. Na vida, Deus, da Carla Fabiana, na vida do Ingo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai. Nós Te pedimos isso, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Deus querido. Linka o nosso pensamento. Linka com Teu trono de graça. Nesse trono de graça, Pai, onde a cura, a libertação, a presença divina do Senhor. Pai de amor, vem encher os nossos corações no dia de hoje, Pai. Pai, eu oro pela Cláudia, na luta dela com a sua mãe, aquela mulher, Deus, a irmã Isabel, que há 11 anos, Pai, está naquele leito de enfermidade. Pai, olha com misericórdia, dá descanso, Pai, dá refrigério. Pai, visita aquela casa no dia de hoje com Teus anjos guerreiros, anjos ministradores, com a Tua bênção, com o Teu cuidado, com a Tua proteção, Pai. Visita ali, Deus, nós Te agradecemos pela Dona Cleusa lá no Paraná, pela vida da Cláudia, da Eliane, do Edilson, aquela família que lutou ali com a Dona Cleusa, Pai, naquele leito de UTI. Nós Te agradecemos, Pai, porque ela já venceu, ela está, ó Deus querido, já fora da UTI. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor, ó Deus, ouve as nossas orações, Pai. Muito obrigada, Deus. Deus, nós oramos a Ti, Pai, pela vida do meu neto, o Isaac. Eu peço a Ti a cura plena da vida do Isaac, cura plena de todo o autismo, cura para as enxaquecas da Alessandra, cura as enxaquecas do Vitor Hugo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Deus de poder, nós oramos pela Rosane, toda a luta dela, Pai, de enfermidade, Pai. Senhor,
Libera os exames para ela que ela precisa fazer, Pai. Libera o tratamento. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da Rosane nas tuas mãos. Colocamos, Pai querido, a Margarita na intenção dela, Pai, da aposentadoria. Deus de poder, visita a tua filha, visita toda a equipe do projeto Rede ao Mar. Esse projeto, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Esse projeto, Pai, que nos dá a oportunidade de todos os dias, Pai, atender as crianças, abraçá-las, acolhê-las, protegê-las, alimentá-las. Pai, muito obrigada por este propósito que o Senhor colocou. Pai, muito obrigada por esta equipe que o Senhor chamou para trabalhar. Obrigada, Deus, pelos professores, Pai. Que o Senhor esteja derramando sobre a vida deles, Pai, esse final de semana, unção de descanso, que eles possam descansar, a equipe da cozinha, que todos possam descansar, possam ser renovados, restaurados. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as famílias dessas crianças, todas as famílias, Pai. As famílias, Pai, que estão em luta, em tribulação, em guerra. Aquelas famílias, Pai, que estão envolvidas com vícios. Pai querido, o vício do álcool, o vício das drogas. Aquelas famílias, Pai, onde o desemprego chegou, onde não há provisão financeira. Pai, aquelas famílias, Pai, em vulnerabilidade social, Pai. Visita ali, ó Deus, a vida do Mateus, a vida do seu pai. Liberta aquele homem do alcoolismo, Deus, em nome de Jesus. Cuida daquela criança, Deus, cuida daquele menino, Pai. Deus de poder e de graça, enche, Pai, essas famílias com a tua presença. Nós oramos para que haja libertação, que as mentes, Pai, dessas famílias que estão longe de Ti, que não Te conhecem, que não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que elas sejam, Pai, levadas pelo Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz isso, Pai, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, Pai querido, leva a mente dessas pessoas cativa à obediência do Senhor. Repreende, Pai, repreende toda a ação demoníaca na vida dessas famílias, Pai, que elas sejam curadas, libertas em nome de Jesus, que todo cativeiro das trevas caia por terra em nome de Jesus, Pai, que haja transformação, salvação, libertação. Pai de amor, faz a tua obra, Deus. Ah, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor cada família, Pai. Ah, Deus, eu não consigo elencar o nome de cada uma delas, Pai. Não consigo, Pai, na minha limitação. A minha mente não dá conta disso, Pai. Mas Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Todo-Poderoso, Tu tens o nome de cada uma delas, Pai. Cada criança que chega no projeto, o Senhor sabe quem é, o Senhor sabe quem são, o Senhor conhece a necessidade, então entra com provisão sobre essas famílias, Deus. Deus, nós colocamos diante do Senhor. Pai, eu oro a Ti pela vida do meu pai, dá alegria, dá saúde para o meu pai. Deus, eu estou Te pedindo, Pai, livra meu pai de um leito de hospital. Livra meu pai de cair no leito de hospital. Dá saúde plena para ele na sua velhice, Pai. Dá saúde plena para ele, Pai. Que ele tenha saúde, que ele tenha a alegria do Senhor, de estar, Pai, com a sua família, na sua casa. Pai, muito obrigada pela vida do meu pai. Completa a Tua obra de salvação, de libertação na vida do meu pai. Deus, eu oro pelos meus filhos, peço Tua bênção sobre a vida deles, a Tua provisão, o Teu cuidado, a Tua proteção, Pai, a Tua libertação. Pai, os corações, ó Pai, dos meus genros, da minha nora. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor, que eles tenham um canal aberto, Pai, que o canal deles não esteja entupido, Pai, que não haja impedimento algum para eles ouvirem a Tua voz, mas que eles possam ouvir a Tua voz, ó Pai, com clareza. Eu peço a Ti, ó Deus, que os meus filhos e filhas
tenham discernimento de luz e trevas. Derrama sobre eles, Pai, discernimento de luz e trevas, sabedoria do alto e céus, para perceber, ó Deus, os pecados, para perceber as artimanhas de Satanás, para, Deus, de poder estar, ó Deus, limpo diante da tua presença. Eu oro pelos meus netos, Pai. Eu peço a Ti a Tua proteção para a vida dos meus netos, que eles possam, Senhor Deus, conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Eu oro por esta pessoa que vai chegar nessa live, que quando estiver ali, ó Deus, rodando, Pai, rolando para cima, para baixo no Instagram, vai cair nesta live, vai cair nessa oração, vai cair nesta palavra. Pai, essa pessoa que está em depressão, essa pessoa que está angustiada, essa pessoa, Pai, que não vê saída diante de si, Pai, eu oro por ela agora, Pai. E eu peço agora que o Senhor a ministre no seu coração, que o Teu Espírito Santo, Pai, a liberte de toda a opressão maligna, de todo o cativeiro das trevas, que ela seja limpa de todo o pecado. Pai querido, que ela seja agora abençoada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu entrego o dia de hoje para Ti. Nos guarda hoje, nos protege hoje, Pai. Fala conosco hoje, Pai. Queremos ouvir a Tua voz hoje, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.